E aí pessoal, tô de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 215 vitórias, um empate, 100 derrotas por enquanto e 2.119. Estamos fazendo as primeiras partidas com o repertório novo que começou no 2100. Vou lançar o desafio mais uma vez, mas antes disso não esquece de deixar aquele like, aquele joinha que é bem importante. E considere também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Temos 2 vídeos aqui por dia, todo dia. Vamos lá. Lançar o desafio. Ver quem vem pela frente. Michael Posting. A marca, não é essa bandeira. D4, vamos jogar Ninzo Índia, Índia da Dama, que é um dos repertórios que eu mais gosto. Acho que eu mais joguei na minha vida também. Acho que eu queria escolher outras coisas também, porque eu gosto de variar. E às vezes uma coisa que eu não jogo acaba até uma ideia, acaba dando até uma visão legal, né? Por uma coisa que eu não tô tão acostumado a jogar assim. Nos níveis mais baixos, pelo menos, né? Mas aqui, esse é o repertório que eu mais usei a vida inteira, eu acho. Cavalo C3 e a Ninzo Índia, né? Contra Cavalo F3, eu não tenho jogado muito Índia da Dama, mas já joguei bastante. Jogo mais as posições ou com D5, de vez em quando eu jogo Bogo Índia também. Mas aqui a Ninzo Índia é uma defesa que eu gosto muito. Joguei muito de pretas, já joguei muito de brancas também. Então, normalmente, nas aberturas de xadrez é difícil você falar em melhor ou pior. Mas, assim, de maneira geral, o cavalo F3 é considerado. Eu não queria dizer a palavra melhor, tá? Mas vamos dizer melhor. Considero melhor, mas só. Considero melhor para entender o que eu estou dizendo. O cavalo F3 dá muitas opções para o preto, né? Mas o cavalo C3 ele entra num território que é considerado muito legal, que é a Ninzo Índia para as pretas. O cavalo F3 não permite que eu desenvolva tão fácil isso para B4, né? E a desvantagem do cavalo F3 é que eu dou muitas opções para o preto, né? Tem todas as linhas com D5, com B6. Então, de maneira geral, o cavalo F3 é mais popular, porque a Ninja é considerada muito confortável para as pretas sempre, né? É difícil falar melhor ou pior, tá? Seria uma palavra muito forte. Bom, ele jogou o cavalo F3 agora. E agora ele tá jogando, na verdade, uma Ninzo Índia com o cavalo F3, né? Na Ninzo Índia, as linhas mais comuns, E3 é muito comum, Dama C2 é bastante comum. O cavalo F3 não é tão jogado assim. Eu posso jogar D5, que eu acho que eu não vou jogar, transpõe para Ragovin, que é uma posição meio de gambito de dama recusado. Eu não vou jogar porque é o que eu tava jogando na última faixa de rating, né? Vamos jogar rock mesmo, vai. Às vezes pro G5 aqui é uma ordem boa pra ele. Mas vamos ver. Ele jogou sem muita teoria aqui. O cavalo F3, né? Então, interessante o G3. Agora, qual que é a vantagem da Ninzoid em relação às outras? Como eu falei agora, o cavalo F3 permite muitas opções. Então, o que o pessoal faz? Por que mesmo assim a Ninzoid é menos jogada de brancas? Mas por que ela é escolhida de vez em quando por grandes jogadores? Primeiro, porque dá um jogo interessante, claro, isso aí, com certeza. Mas ela é muito mais fácil de preparar. Contra o cavalo C3, o preto tem 2 opções aqui. Bispo B4 ou D5, levando para uma posição de gambito de dama recusado, um pouco menos flexível, porque o branco. Quer dizer, um pouco mais flexível para o branco, né? Que vai ser bom para o branco essa notícia. Ou bispo B4, né? Eu posso jogar C5, que é a Benoni limpa, inclusive a Benoni mais arriscada, que não é muito jogada em alto nível, né? Mas assim não tem outras opções. B6 é claramente ruim, porque permite E4. Então, eu meio que tenho certeza já que meu adversário vai jogar ou bispo B4 ou D5 aqui. Facilita muito a preparação. E bispo B4 vai ser até mais frequente que o D5, né? Bom, agora ele jogou G3 e tá entrando numa Ninzo Índia do Fianchetto, né? Ordem curiosa. Ah, eu vou jogar D5 agora, tá bom. Tá, agora me localizei aqui. Se eu jogar C5, a gente entra numa linha bem teórica da Ninzo Índia do Fianchetto, bispo G2 e por aí vai. O D5 aqui é um lance que combina um pouco mais. Por quê? Normalmente, essas posições parecem uma abertura catalã, né? Que tem o cavalo aqui, o G3. Nessas posições, quando o cavalo já está em C3, o branco tem dificuldade para recuperar esse peão em C4. Ou seja, se ele jogar bispo G2, eu vou tomar o peão aqui. E na hora que ele toma, eu vou tomar.
E essa estrutura que é tão conhecida que eu jogo bastante de brancas, de pretas, que eu falo pra vocês, a estrutura Carlsbad chama essa, né? Quando tem essa troca, não é muito legal com o fianqueto. Então, por isso o D5 combina bem ali. Eu sei que tem muita coisa que eu falei agora que é extremamente confuso, tá? Para quem tá nos níveis mais iniciantes, principalmente. Mas é mais ou menos assim que funciona essa coisa das aberturas, das comparações. É o processo de raciocínio típico aqui. Quando você vai escolher as linhas, né? Você sempre já vai usando de exemplo outras coisas que você tem na cabeça, outros conhecimentos que você tem na cabeça, né? Fazendo comparações também. Eu vou jogar C6 aqui para ficar bem organizado. Esse lance é bem típico na estrutura. E eu acho que eu vou. Posso jogar tomando aqui, mas acho que eu vou voltar o bispo. Outro lance interessante. Eu acho que eu vou fazer cavalo D7 mesmo. É que não combina a captura com o fianqueto, né? O bispo devia estar em D3 aqui. O bispo agora tá numa diagonal que não tá legal aqui. Não tem nada demais assim também, né? O preto tá mal nem nada. O branco tá mal nem nada, mas o preto tá bem à vontade aqui já. Eu quero botar o cavalinho F8 e G6. Dá uma B3, interessante. Ele pendurou um peão aqui. Dá um pouco de compensação tomar. Queria muito jogar bispo F8 e ignorar o fato que ele entregou o peão, mas eu posso tomar aqui simplesmente, né? Quando ele tomar, eu tô tomando em E2. Mas aí ele vai jogar cavalo E5. Eu vou ignorar completamente. Eu vou jogar bispo F8 aqui. Podia ser bispo E7, aliás, né? Cavalo F8. É que a dama é tão estranha em B3 aqui, né? Não faz nada. Mas o peão realmente estava caindo, né? Tá, eu vou jogar um A5 aqui, que acho que é um lance útil. Quero fazer cavalo B6 às vezes. É que nem eu falei da siciliana, na parte anterior da Sveshnikov, né? Ela é considerada, eu não quero usar a palavra melhor, mas ela é considerada melhor que as outras, né? Não quer dizer que as outras são ruins, o que você não deva jogar. Mas tem um pouco dessa diferença, né? E quando uma variante é considerada não necessariamente ruim, mas um pouco pior que as outras, o que os grandes jogadores fazem às vezes? Eles preparam linhas para jogar essa linha talvez um pouco inferior, porque surpreende o adversário. Claro que você não vai jogar uma abertura Grob só porque é ruim vai surpreender. Vai surpreender? Vai. Imagina o Jing Liren com o Nepo no candidato. Ia surpreender a Grob? Ia, com certeza. Seria uma boa ideia? Não, jamais. A posição ia ficar ruim desde o começo, né? Então tem um limite. Você pode surpreender um pouco, mas você não pode fazer loucuras também. Não vai te ajudar em nada. Jogou torre AD1. Vou fazer um H6 aqui, que é um lance que eu acho que é útil. Aproveitando muito bem o que ele tá fazendo aqui. O jeito que ele jogou, não. Eu devia ter jogado a bispo pra E7 pra passar o cavalo pra cá, né? Agora eu quero fazer o cavalo pra B6 aqui, talvez. Cavalo E5 é um lance pra ele, né? Então, eu acho que eu vou tomar agora. Eu vou tentar aplicar uma ideia que eu tava pensando aqui. Tomar de peão eu acho que é perigoso pra ele. Ou de bispo, que eu acho que é melhor mesmo. E ele quer preparar. Ele tá jogando certinho aqui. Eu não tô fazendo absolutamente nada de útil aqui. Nada. Tô quase preferindo a posição dele aqui já, de verdade. Exagero nenhum. Hum... E aí, jovem, o que eu vou fazer? Training. Cavalo G4, será? Bispo F4. Não tô conseguindo fazer o A4 que eu queria fazer também. Bispo D6 é muito sem graça, né? Ele troca, tá vindo um E4 já também. Então, cavalo G4 pode ser. Bispo F4. F5, será que eu posso fazer? Não. Eu não evito o E4, mas evita pelo menos que eu quebre aqui, né? Esse E4 eu tomo, ele toma, tá abrindo o meu rei.
Mas eu mantenho o ponto forte aqui em D5, pelo menos, né? Esse eu acho que é bem ruim, F3. Ele quer fazer E4 na marra. Primeiro que eu posso voltar, segundo que cavaleiro 3, né? Tem cara de ser muito bom aqui. Esse tomar eu tô bem melhor, né? Já tô invadindo. E se ele tirar a torre, eu pego o bispo dele. Posso até pensar em voltar pra C4 aqui. Esse é um erro grave, F3. Poderia até voltar pra F6 numa boa. Ah, não, mas daí E4 talvez, tá bom. Ele tinha uma ideia até. Mesmo assim, não acho que é bom. Mesmo assim, era bem esquisito. Eu acho que ele tem que jogar a torre D3. Eu vou tomar esse bispo, né? É, vou tomar e até tirar o rei da diagonal, jogar um rei H7 aqui. Eu queria muito jogar bispo P6, só que tá caindo em B7, esse que é o problema. É, eu não gostei como eu joguei essa partida. Agora ficou bom. Realmente não gostei. Será que ele vai tomar em E3? Ele até pode tomar em E3, né? E jogar rei F2, agora que eu tô percebendo. Rei F2 e jogar um E4 na marra, né? Eu posso. É, não sei. Torre D3. Ao C4. Acho que ele vai jogar E4, né? Vou tomar o bispo mesmo. O que ele tá pensando? Vou jogar RH7, sair dessa cravada aqui. Ele quer jogar E4, né? Pode ser que ele jogue, mas ele tá levando um bispo F5 depois aqui. Meu rei tá todo, altamente suspeito aqui, mesmo se ele jogar E4. Jogou E4, tá nem aí pra nada. Vou tomar uma vez. Vou tomar mais uma vez aqui. Finalmente vou conectar minhas torres. Finalmente. Será que tá ruim aqui? Ou de torre? Bispo F5 é um candidato, né? Ele troca, eu troco, ele joga torre 3. Eu jogo dama D7. Eu tô bem organizado, né? Outra opção é tomar primeiro, tomar e bispo F5. E aí ele vai jogar torre 3. E aí tá um pouco mais difícil de eu ajeitar, né? Tá caindo em D4, na verdade. Nossa senhora, mas é meio. Será que eu posso? Posso, né? É, acho que eu posso. Bom, vamos lá. Paulo G5 não tem. Ele tem um dama F7 aqui, mas não faz nada, né? Simplesmente tomo. Mas ele tem essa invasão aqui. Tem que ficar de olho. Tem que ser torre 3, imagino, né? Pra descravar. Rei F3 seria loucura por vários motivos, né? Até dama D5 ganha daí. Não ganha, tem torre 3, mas enfim, ele não vai jogar Rei F3, né? Torre 3 eu acho que dá por D4 mesmo, né? Ameaça com cheque o cavalo, né? Segue não tendo cavalo F6, segue não tendo cavalo G5. Então vocês viram como são as coisas, né? Como o xadrez, por mais que você tenha os conhecimentos, por mais que você tenha os padrões, acaba virando muito um jogo de cálculo, né? Muito. E não adianta nada você conhecer os temas e não conseguir ver um golpe na frente. Aí tudo que você está construindo com conhecimento, você estraga em um lance, né? E Dama D7 era o lance visualmente agradável aqui. Porque eu controlo o B7, no momento certo eu vou trazer minha torre. Poderia jogar Dama D5 pro final, mas acho que era muito medroso demais, né? Não sei se meu rei tá seguro em H7, eu posso acomodar meu bispo em G6 se ele atacar de algum jeito, eu nem sei como é que ele vai atacar. Meu plano é fazer torre 8. Por enquanto eu não posso, porque ele tá trocando. Eu vou empurrar B5 aqui, G4 não me assusta. Jogar bispo G6. E agora eu quero trazer minha última peça pro jogo. E aí tá bonito. É importante sempre o rei tem H7 aqui, que ele não tem bispo de casa branca, né? Então eu consigo acomodar o meu rei aqui legal, né, nessa casa. E o bispo também. H4 ele até pode fazer, mas ele tá começando a se enfraquecer demais, né? E o rei dele tá muito pior que o meu. Muito pior, né? Jogou H4. Já tem um bispo C5 que me dá uma certa preguiça calcular. Vou fazer o torre 8 aqui. Simplório.
Não pode ser ruim, né? Ele tem um H5 engraçado, que se eu tomar a torre, ele toma H por G6 cheque intermediário. E aí contra H5 tem um lance da teimosia, que é manter a diagonal. Ficar na diagonal a todo custo. Mas eu vou jogar bispo F7 aqui. Ele vai me dar um cheque em C2, eu puxo o rei para G8. E aí a formação de defesa que eu estava fazendo era o quê? Rei, opa, rei e bispo aqui, né? Agora eu mudo para cá e tá tudo certo. Mudo para cá. Inclusive essa aqui é bem melhor porque eu tô trazendo meu bispo para D5, né? Que é uma diagonal matadora aqui. Jogou B3. Eu vou trocar as torres uma vez aqui. Vou aplicar esse cheque, que é um lance que me dá uma alegria no coração, porque eu ataco o rei dele, centralizo o meu bispo e defendo a base aqui. Esse é um exemplo que o bispo fica bem numa posição avançada, porque ele está centralizado, apoiado pelo peão, ele defende o peão, é defendido pelo peão, e eu ataco e defendo, né? Então, assim, o bispo está numa situação perfeita aqui em D5. Jogou rei H3. Eu vou. Aí, vou jogar dama F7 aqui. Com ideia de dama F3. E dama F5. Eu vou jogar. Tá, eu troco jogar 4 e ganho o final bem fácil, né? É, ele tem que jogar dama F5 aqui, porque eu sei que ele não quer trocar as damas, só que meu ataque é fulminante aqui, né? Jogou. É uma palavra bonita. Fulminante é uma palavra bonita, né? E agora eu vou jogar A4. Se ele tomar. Eu poderia. Eu vou tomar aqui, claro. Tá, mas esse aqui deve ser bom, porque eu jogo B4, eu tomo, volto e defendo o peão da coroação. Não tem por que eu não jogar esse, porque eu vou tomar o peão e se é A3 eu tomo. E a gente tem aqui mais uma vez um exemplo perfeito de um par de bispos funcionando da maneira ideal, né? Claro que eu já tenho um peão a mais, eu vou ganhar um segundo, mas olha só o domínio da posição. Como na posição aberta, o par de bispo domina, né? Por melhor que fosse esse cavalo aqui, não tem como esse cavalo ser melhor que uma peça minha. Você pode botar onde você quiser esse cavalo, né? Não adianta. Ele estaria legal em E6, estaria incomodando em E6, com certeza. Mas não muito mais do que isso. Abandonou. Beleza, hein? Legal a partida. Acho que eu joguei de maneira muito sem objetividade no começo. E aí, por causa do F3, eu fiquei bem, né? Vamos ver. Esse é o tipo de partida que eu acho que não foi muito legal a precisão, não. 17 minutos de jogo. Ó. Foi boa, quase igual a outra partida. 92,3, ele fez 84,9. Ele jogou muito certinho no começo, né? O F3 que desandou mesmo. A posição ficou bem difícil para ele jogar. A verdade é essa. Vamos lá? Um D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3 e temos a Ninzo Índia, né? Então o que eu falei para vocês é que acaba sendo bem mais comum o cavalo F3, porque tanto o cavalo F3 até o G3 interessante, acaba sendo um pouco mais desafiador para as pretas. As posições depois de cavalo F3, que também, óbvio, o preto tem milhões de soluções excelentes contra o cavalo F3, né? A Ninzoid é uma solução muito boa aqui. E aqui, como eu falei, o E3 é bastante comum. Variante Rubinstein, variante Capablanca, dama C2 aqui, e pelos nomes você consegue ver que são linhas muito antigas, né? A Ninzoid já se joga desde muito tempo atrás, né? O mito de dama recusado, claro que é muito antigo também, mais antigo até que a Ninzo Índia, né? A Ninzo Índia, inclusive, vem do Ninzovic, né? Que é um jogador dessa época aí, mais ou menos, né? Do Capablanca, do Rubinstein, né? Fim de 1800, começo de 1900. Bom, ele joga o cavalo F3, que é um lance meio flexível. Tem até o G3 direto, que parece com o que ele fez um pouco, né? Então, cavalo F3, roque G3. Tanto que se eu jogar C5 aqui, que é um lance normal, ele faz G3. Por quê? E aí eu vou falar uma coisa que eu acho que é interessante também. O C5 chama o G3. Por quê? No momento que eu jogo C, isso é uma coisa bem conceitual, bem geral, tá? Não adianta levar essas coisas a sério se você não tá calculando nada. Mas sempre que eu boto o peão para C5, meu bispo ganha potencial nessa diagonal. Então fica mais interessante eu flanquetar o bispo. No momento que eu jogo D5 aqui, fica bem menos interessante jogar G3 aqui. E aqui, inclusive, o branco joga outras linhas aqui. Geralmente o branco toma, bispo G5, às vezes E3 se quiser também. Vira uma ninja tradicional.
Mas o C5 convida o G3, porque agora o bispo tá mais livre nessa diagonal. Eu não tenho esse peão em C6 quebrando, né? Mas fechando essa diagonal. Por isso que na hora que eu faço o roque G3, ele definiu o peão para G3. Agora D5 me interessa. Então aqui tem umas linhas esquisitas com bispo G5 direto. Tem a linha do E3 super tradicional. Vira, transpõe para variante Rubinstein com E3. Aí o preto pode jogar B6 aqui, que é mais um pouco menos teórico talvez. E tem a posição mais teórica de todas da Ninja Índia, que é bispo D3, C5 e roque, essa posição aqui. Isso aqui é a linha bem antiga, bem clássica. Tem muitas partidas aqui dos anos 40, anos 50, anos 60 nessa variante aqui. É a variante principal da época, da Ninja Índia, né? E aí você tem capturas em C4, capturas em D4, tem um monte de lance aqui. Hoje em dia se joga muito a variante Karpov, que é você tomar aqui, tomar aqui, tomar aqui, tomar aqui e B6. Eu jogo contra o peão isolado e já tento posicionar meu bispo numa diagonal excelente, né? E o branco joga para ter iniciativa aqui. É uma linha antiga, considerada firme pro preto hoje em dia, mas de vez em quando alguém joga. E é o que eu falei no meio do vídeo. As linhas que já são consideradas, não vou dizer ultrapassadas, mas as linhas que já foram muito estudadas, que não são muito frequentes em alto nível, essas que são interessantes você jogar de vez em quando. Quando eu digo você, eu falo do Caruana, do pessoal que tá realmente ali na elite, que já testou de tudo, e vai enfrentar o Wesley So, que conhece todas as linhas, aí de repente ele fala, opa, de repente o Wesley So não olha essa linha faz um tempo, porque é uma linha que é considerada meio inofensiva para as pretas. Geralmente o branco não tem muitas ideias novas nessa linha, por exemplo, tá? Então, que linha que eu vou tentar, às vezes, explorar para jogar contra o Wesley So, contra o Anish Giri, esses caras que sabem todas as linhas, que são muito sólidos, que jogam com bastante cautela, né? O Giri tem o meme do Giri do empate, né? Mas o Wesley So tá no mesmo nível de solidez, né? Então, muitas vezes os caras, tipo, os caras mais combativos, tipo Caruana, por exemplo, Calcium nem se fala, né? Por outros caras, eles tentam, às vezes, jogar umas linhas já um pouco fora de moda, assim, porque eles confiam que, claro, os caras estão olhando mais as linhas da atualidade, óbvio, né? O Azerson não vai ficar revisando as linhas muito antigas, porque ele sabe que vão acontecer com menos frequência, mas de vez em quando alguém vai lá e tenta, né? Alguma ideia diferente, assim. Uma ideia que tem sido abandonada, porque de toda forma o xadrez é muito amplo, né? Enfim, mas essa linha aqui é considerada tranquila para as pretas, essa variante principal aqui da Ninzoid, a variante antiga, né? Tanto que hoje em dia, aproveitando fazendo um um comentário a mais aqui da Ninzoid, né? E3 Rock, hoje em dia se joga muito mais bispo D3 direto. E aí, se eu jogar D5, cavalo F3 transpõe para a posição que eu mostrei. Cavalo F3, C5, etc. Né? Tem o cavalo E2, que já caiu um pouco, diminuiu um pouco a moda desse lance. Mas o A3 é um lance que está bem na moda aqui. E aí entra em posições complexas também. Provoca troca, que é o mais comum aqui. Troca-troca. E aí, como eu não defini o cavalo ainda, eu tô pensando em tomar em D5. Quando eu tomar, fazer a estrutura do Botvinnik Capablanca, que eu já falei para vocês aqui. Geralmente o preto toma. E isso aqui é uma posição que já começou a desenvolver a teoria recente. Um cavalo aqui. E aí o preto faz C5, eu tenho tanto cavalo F3 como cavalo E2. Né? Então os caras vão tentando explorar esses territórios assim que já foram estudados há muito tempo atrás, mas às vezes não foram estudados nessa direção que estão fazendo hoje. Né? Tô só pegando um exemplo. E tem inclusive a linha do cavalo E2 aqui, que estava bem na moda ali uns 10 anos atrás. Saiu um livro indicando do Alexei Kornev, que era um cara que fazia uns livros de abertura legais. E ele indicava esse cavalo E2. Hoje caiu bastante em desuso esse lance já. Né? A mesma ideia da partida anterior, da Rossolimo, que é botar o cavalo aqui para jogar o A3 e trazer o cavalo. Olha só, que coincidência. Viu como as coisas se repetem? Os padrões se repetem, né? Então, né, podemos até fazer um pensamento, né? Ao mesmo tempo que o xadrez é muito amplo e praticamente infinito, as coisas se repetem com certa frequência até, né? Eu acabei de falar isso, o xadrez é muito amplo, você pode jogar posições diferentes, mas ao mesmo tempo, no vídeo anterior eu falei dessa mesma ideia, né? De trazer o cavalo para cá, para as pretas, né? Que era o cavalo E7 que eu joguei na siciliana, para jogar o A6. Aqui é a mesma coisa, ele quer fazer o A3. Bom,
Mas ele fez cavalo F3 aqui de toda forma. E aí eu roquei e ele jogou G3. E aí, como ele já definiu o G3, aqui eu tô bem mais animado para fazer o D5. Justamente para tentar tomar o peão, porque ele tem dificuldade para recuperar o peão, já que o bispo não vai estar mais aqui, vai para cá. E se ele tomar aqui, opa, se ele tomar aqui, eu tomo aqui. E essa estrutura não combina bem com o fianqueto, modo geral. Feito R8, roque e C6. F4, cavalo D7, dama B3. É engraçado que o computador não acha muito boa a captura do peão. O engine que costuma ser materialista, né? Mas ele não gosta muito da captura aqui. Não tem uma cara boa mesmo. Bispo F8 não foi legal, tinha lances melhores. Bispo A5 acho que era melhor. Ou até Bispo E7 para cavalo F8. Bispo F8 foi um pouco esquisito. Mas isso aqui não era grande coisa, não. Dá um sentimento estranho, porque eu abro essa coluna para ele, potencializo um C4, minha torre pode ficar meio torta aqui também, né? Era um peão a mais e eu tô bem sólido. Então, assim, ele não vai recuperar o peão tão rápido também. Mas ele tem compensações aqui, realmente, até o engine concorda aqui. Ele dá vantagem minúscula pro preto, né? Então a dica que eu falo para vocês sempre, ó. Eu falo umas coisas que parece que o engine tá falando comigo, né? Que eu falo, ah, aqui ele tá dizendo que tem compensação. Quem tá te dizendo? Ninguém tá me dizendo nada, né? Mas, por exemplo, peão a mais, se a poção tivesse normal, ele daria um ponto de vantagem, 1.0, que é mais ou menos essa relação da avaliação com o material. Se tem um peão a mais, um ponto de vantagem. É isso. Ele tá dando 0.2 de vantagem, dá pra ver aqui, né? Tá pequeno, mas dá pra ver, né? O que é 0.2? Quer dizer que você tem um quinto de um peão a mais aqui, ou seja, tem boa compensação para as brancas, né? Então quando eu falo, ó, ele tá dizendo que tem boa compensação, não tem alguém falando comigo aqui. Eu tô lendo mais ou menos a avaliação no computador de modo bem superficial, né? Eu só tô vendo pela numeração aqui numa profundidade baixa. Mas é um sinal, tá? Se você tem um peão a mais e a vantagem tá minúscula, 0,1, 0,2, quer dizer que seu adversário tende a ter um jogo mais fácil. Né? E vai ter outras vantagens aqui em troca do peão a mais que você tem. Bom, eu puxei bispo F8, que eu não gostei muito, porque ia dar uma tumultuada no meu cavalo aqui. Eu queria fazer isso. Né? Bispo F8, ele jogou torre 1, A5, tá bom. Torre AD1, H6 acho que tá bom também. A4 era brincadeira, né? Ele não pode tomar aqui. Estranho. E aí ele jogou cavalo E5, né? Ele tá achando que tá tudo tranquilo. Eu tava começando a achar que eu tava meio sem objetivo, mas ele tá gostando do que eu fiz. Tá gostando bastante até. Toma. E aqui tinha um tema legal, que se ele tomasse aqui, ele disse cavalo G... Eu não ia jogar cavalo G4. Parece excelente, inclusive, né? Mas eu ia fazer cavalo D7. E aqui me veio à cabeça uma ideia que tem na abertura catalã. Por quê? Eu quero tomar o peão. Ele disse que é duvidoso, mas é um lance que me dá vantagem também, tá? Não é um lance nem um pouco ruim aqui. Se ele não fizer nada, eu vou ganhar o peão. Simples. Aí não tem como ele defender o peão. Só que ele tem esse lance aqui que dá bastante medo. Porque se eu tomar aqui, ele tá abrindo todas as peças para cima de mim. Isso aqui tem cara que vai cair a casa, né? Ele tá com todas as peças apontando aqui pro centro e ele recuperou o peão já. Então isso aqui não tá legal. Mas aqui eu vou jogar cavalo C5 e depois D4 para fechar. Mas tem umas posições na catalã que eu jogo até. Eu ia fazer esse e D4 aqui. Porque é muito bom manter esse peão aqui. Mesmo se eu perco esse peão, eu tô legal. Mas eu consigo manter com o cavalo E6. Eu não deixo ele abrir o cavalo, o bispo, a torre, né? Tomar em D5. Mas até essa posição aqui com D4, torre toma, sei lá, e dama E7, deve ser jogável. Aqui ele dá uma vantagem por causa de E6. Mas ó, nem assim a vantagem é muito grande. Repara que eu dei um peão central aqui. Só que eu vou recuperar o peão em E5. Né? E eu não deixei você abrir tudo em cima das minhas peças. Então aqui eu fecho a coluna para dar uma neutralizada, né? Mas eu ia jogar cavalo C5. Depois D4. Ele tomou de bispo. E aqui cavalo D7 mesmo. Era a minha ideia inicial, mas eu achei que ele ia explodir com E4. Fiquei com medo à toa aqui, né? Eu tô jogando A4, bispo E6. Eu tô bem sólido aqui, na verdade, né? Eu achei que ele tava abrindo aqui rápido. O G4 foi razoável, F5 não foi os lances mais especiais aqui, mas não foi ruim não. Gostei do F5 então. Esse E4 me dá que eu tomo, né? E aí se ele toma... Ah, eu nem vi que eu tinha A4.
Ah, tá, nem vi que eu tinha 4. Eu vou desviar a dama dele na marra, né? Eu vou acabar ganhando esse bispo. Cavalo A4 acho que eu tomo aqui, né? Ou tomo em E4 antes, sei lá. Enfim, que seja. A ideia é essa, né? Eu acabo tomando em E4. Eu vou sair dessa cravada, mas eu nem tinha pensado nisso. Eu só queria, sei lá, jogar um cavalo F6 na humildade aqui. Aí ele dá vantagem branca por causa desse. Mas enfim, eu não queria quebrar minha estrutura aqui. Queria deixar essa estrutura forte, né? Então lance posicional, ó. O F5. F3, e aí cavalo E3, ele jogou bem torre D3, troquei. Rei H7, que não tem nada de impreciso, é um lance super normal aqui. E4, aí sim ele abre a posição a meu favor, né? Esse é um conceito legal aqui, porque ele tá com a partida inteira tentando abrir a posição, né? Só que agora meu desenvolvimento não tá ruim. Parece absurdo falar isso, porque eu tenho. No momento que eu falei isso, eu percebi, né? Essa posição eu tenho todas as. todas as 6 peças na primeira fileira. Mas não tá ruim meu desenvolvimento. Né? Eu nem tinha percebido isso, né? Mas na hora que saiu da minha boca as palavras, eu não tô mal desenvolvido aqui. Não tô. Porque minhas peças saem muito rápido. Muito rápido. O RH7 eu joguei pra sair da cravada aqui. Poderia ser B5 para bispo E6, né? Então, assim, minha torre tá jogando legal aqui, minha dama tá jogando legal aqui, meu bispo tá jogando legal aqui, meu bispo também tá jogando aqui. Ele vai geralmente querer ir para E6 ou F5. Mas o que complica muito é o quê? Eu ter um cavalo aqui que tá para trás, eu não ter rocado, eu ter de repente uma torre que demora muito para entrar em jogo, mas aqui é 2 lances, né? Então é loucura, né? Eu não vou dizer que eu tô totalmente desenvolvido também, mas meu desenvolvimento não tá ruim, minhas peças estão todas na primeira fileira. É bastante curioso, né? Aí volta para aquele conceito do desenvolvimento indireto, né? Que eu já falei para vocês muitas vezes. Mas ele jogou E4 e agora ele tá abrindo o rei dele. O rei dele tá muito mais inseguro que o meu, porque eu tenho o bispo de Casa Branca aqui, né? Tomei. Troquei e bispo F5. E mesmo que o peão não estivesse caindo, tá? Dama D4 realmente me dá uma vantagem grande, mas minha ideia inicial dama D7 tá perfeito aqui. 0.6, vantagem preta aqui. Porque meu rei tá mais seguro. Né? Ele vai criticar, porque tem um peão caindo, foi o que eu fiz, inclusive, né? Mas o preto tá melhor aqui de toda forma. Porque meu rei tá bem aqui acomodado, eu tenho o bispo G6 se precisar. O rei branco tá numa diagonal exposta aqui, eu posso remanejar meu bispo no futuro. Né? O peão tá isolado também. Então o branco tem vários problemas aqui. Bem legal a partida. Aí ele voltou, joguei dama D7 bem seguro. B5 expandindo a maioria. E aí. Correu 8 tá bom. Não foi impreciso também esse lance. Ele prefere jogar um bispo C5, sei lá, que ele quer jogar. Mas aqui tá bom, bispo F7. Dama C2, rei G8. E aqui aquele lance mais feliz da minha vida aqui. Bispo D5, cheque centralizando o bispo. Não dá nem vontade de avançar, porque ele fala C5 aqui, né? Que se tomar eu tenho golpe. Mas C5 para jogar C4, não dá nem vontade de avançar esse peão. Porque isso aqui me dá o quê? Me dá estabilidade, né? Uma estabilidade tanto pro bispo como pro peão. Então essa peça vai ficar muito bem aqui. E aí eu joguei dama F7, porque meu bispo não tem que mexer mais nada, e eu vou agora tentar invadir com a dama. Quero tentar atacar o rei dele, que tá muito exposto, né? Aí aqui eu não ligo de trocar as damas. Poderia tentar manter, mas esse final aqui pra mim é muito claro, né? Eu jogo A4 e eu pego mais um peão. Se eu não pegasse o segundo peão, seria um final tranquilo, mas ia demorar mais, né? Mas aqui eu já ganho o segundo peão e se A3, bispo A3, né? E seria até mais bonito, né? Vamos até imaginar que ele faça RH2. Imagina que o bispo estivesse aqui. Seria aquele exemplo que eu gosto de falar pra vocês, né? Como os bispos jogam bem de longe, né? Uma situação dessa. Meus bispos estão aqui atrás, eles estão destruindo a lá da dama. Porque eu vou pegar esse peão. Vamos dizer que ele. Só pra ilustrar, né? Vamos dizer que ele vai, eu volto. Lá eu tomo um peão. E eu volto aqui. Eu fico aqui paradinho com os meus bispos. E aí eu vou avançar 3-2. E vou acabar fazendo dama. Né? Então. É, pegar bem o potencial das peças, como que elas funcionam bem, faz você evoluir bastante a sua visão do jogo, né? Então você começa a criar uns hábitos legais, isso da questão do bispo, né? E até as coisas do desenvolvimento, às vezes você não se sente assustado, né? Quando você tá com as peças na primeira fileira, porque as peças têm um potencial rápido, né? O desenvolvimento foi acontecendo na partida, né? Passou 2 lances, eu tava com quase todas as peças em jogo. Beleza, vitória número 216. E 2127, estamos pertinho agora do 2150, mais algumas partidas.
Se você curtiu aqui esse vídeo com a partida e análise, não esquece daquele joinha se você não deixou lá no começo do vídeo. E a gente se vê na próxima. Valeu!